recorrente nos finais de ano e no início do ano seguinte, né? A esperança. Todo ano se encerra um ciclo, e a gente tem aquela, mesmo que só seja uma passagem de um dia para o outro, normal como é todo dia, mas a gente tem sempre aquela sensação que a gente está com a chance de começar de novo, né? Vai começar um novo ano, e a gente gosta dessa sensação de poder começar de novo, planejar de novo, de ter esperança de que as coisas no ano que chega sejam diferentes, sejam melhores, sejam mais evoluídas, para que a gente possa trilhar o nosso caminho. E aí o ditado comum sempre a gente ouve todo mundo dizer, né? Mas a esperança é a última que morre. Será que a esperança é mesmo a última que morre? A gente vai tentar fazer uma reflexão sobre esse conceito, que não é só uma palavra perdida no tempo, não. Que a gente fala muitas vezes aleatoriamente da boca para fora. Ela é um conceito que tem muita profundidade. Lá na Grécia Antiga, vem de lá uma lenda chamada a lenda da caixa de Pandora. Acho que todo mundo já ouviu falar, nem que seja nessa expressão, né? Abriu-se a caixa de Pandora. Na verdade, é uma lenda grega que diz o seguinte: Pandora era uma princesa muito bonita, que despertava a inveja dos deuses gregos. Porque os deuses gregos, eles eram vistos como humanos, eles tinham sentimentos humanos, eles tinham paixões, eles tinham raiva, eles se vingavam. Era essa a forma com que os povos antigos viam os deuses, que se manifestavam através dos trovões, das pestes, se vingavam, etc. Então, segundo a lenda grega, Pandora despertava a inveja dos deuses gregos. E aí eles mandaram para ela, por inveja, de presente uma caixa. E essa caixa não podia ser aberta. Eles entregaram a caixa para Pandora e proibiram-na de abrir a caixa. Só que o tempo foi passando, Pandora, além de ser jovem, mulher, né? Então a curiosidade foi atiçando e ela resolveu um dia abrir a caixa. Quando ela abriu a caixa, ela despertou todas as mazelas que assombram o mundo até hoje, né? A maldade, as doenças, a inquietação, a loucura. E ela ficou desesperada porque tinha desobedecido aos deuses e aberto a caixa. E até que um deus grego teve dó de Pandora e permitiu que ela fechasse a caixa antes que saísse a esperança. Então, o único valor que permaneceu na caixa foi a esperança, para que nós pudéssemos tê-la como nosso amuleto, como nosso amparo, né? Meu Deus, tudo foi solto nesse mundo, toda a maldade, a loucura, e alguma coisa eu preciso para que eu consiga prosseguir. Então, ficou presa na caixa de Pandora a esperança. Desde lá, a esperança já era determinante, né, na nossa vida. Mas para a gente falar de esperança, a gente vai falar um pouquinho de desesperança. Acho que não é muito incomum nos dias de hoje, né? Esse sentimento, tanto do ponto de vista pessoal, afinal nós estamos mergulhados na era da depressão. A depressão hoje é a doença que mais assola a humanidade, né? A desesperança pessoal, com os sonhos não atingidos, né? Aquela descrença no mundo, no futuro, nas pessoas. E também a desesperança coletiva, que é essa que nós estamos vivendo muito fortemente no nosso país hoje. Que a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, para trás, para cima, e a pergunta que todo mundo se faz: onde que isso vai dar?
que vai acontecer? Né? Como que nós vamos sair dessa cilada enorme na qual mergulhou-se o nosso país? E aí, a gente fica descrente, desesperançado, desesperado muitas vezes, vontade de largar tudo, né? E, infelizmente, todo esse sentimento negativo que a desesperança causa está na base de muitos casos de suicídio. Porque é quando falta tudo, falta o chão, falta a fé, faltou tudo, aí vem a medida extrema, a grande ilusão, né, de que o suicídio eliminaria essa angústia, esse sofrimento. A falta de esperança. É aquela sensação de que a gente chegou no fundo do poço, opressão, não tem para onde correr, né? Tudo que a gente sonhou, que a gente projetou, não deu em nada. Às vezes ela vem de uma perda pessoal, a perda para a morte, né? Que a gente compreende que a morte não existe, mas a grande maioria da humanidade ainda enfrenta a morte como algo definitivo, então isso causa muita dor, muito sofrimento e a desesperança. E aí essa falta de motivação para viver. Na contrapartida, o que é a esperança? Olha, a esperança ela é uma das três virtudes segundo a teologia cristã. As três principais virtudes, segundo a teologia cristã, são a fé, a esperança e o amor. O amor, em algumas traduções, pode ser interpretado como caridade. Então, fé, esperança e amor, fé, esperança e caridade. São as três virtudes principais de sustentação dos cristãos em todas as suas manifestações religiosas. E aí, só tem uma diferença. A fé, nós ainda estamos muito longe de adquirirmos, de exercitarmos aquela fé incontestável, aquela fé que solidifica, né? Que pode desabar uma montanha, que a minha fé é inabalável. A gente ainda está em fase de aprendizado dessa fé. A mesma coisa o amor. O amor, nós estamos ainda aqui no maternal, aprendendo sobre o amor. O amor incondicional, o amor que não cobra, o amor que não espera retorno. Então, desses três eixos centrais do cristianismo, a esperança é o único deles que qualquer um de nós, com qualquer escolaridade, com qualquer nível de evolução moral ou intelectual, pode acessar, que é a esperança. Eu posso não ter nada, mas eu posso ter esperança. Eu posso não ter nada para dar ao meu irmão, mas eu posso dizer a ele, tenha esperança. Então, dos três pilares da teologia cristã, a esperança é a que mais nós temos acesso. Portanto, ela é indispensável para a nossa sustentação, para que nós possamos ter coragem e ânimo para caminhar diante de tantas adversidades. A esperança, meus amigos, ela é a luz do cristão, né? Como eu já disse antes, e aí são palavras de Chico Xavier, nem todos conseguem, por enquanto ainda, o voo sublime da fé inabalável. Nem todos podem oferecer o pão ou a lição espiritual, ainda, porque não tem, às vezes, habilidade, não tem a condição, nem material, nem intelectual, nem moral, para dizer aquela palavra que vai realmente transformar aquela realidade, mas qualquer um pode ter e espalhar esperança. E a gente anda assim, né? O tempo todo, entre a escuridão
e a luz. A gente está aqui, né? Tem dia que a gente está mais para o claro, está mais alegre, está mais esperançoso, está mais... a fé está mais luminosa, mas tem dia que a gente acorda com o lado quase que entrando todo na escuridão. Né? Aquele sentimento realmente difícil. Mas a gente nunca pode esquecer que assim como o sol vem todos os dias, faça chuva ou não faça, porque mesmo que escondido por trás das nuvens, ele está ali irradiando, né, a sua luminosidade, ele vem para alimentar as sementeiras novas. Ele está ali todo dia da mesma forma que é o nosso sol interior, que é a nossa esperança, por mais obscurecida que ela esteja, com o sofrimento, com a dor, com a dificuldade, com as adversidades, mas ela está aqui dentro e emanando luz para fora, para a gente sair daquele estado de escuridão. Né? Ela nos desperta propósitos diferentes, porque quando a gente está no fundo do poço, é a esperança que diz, opa, ainda tem uma luz ali, vá por aqui, espera mais um pouquinho, as coisas vão melhorar. É esse sentimento que nos mantém. E ela cria modificações que são redentoras na nossa vida, através da esperança. Além do que, é só através dela que nós podemos sair daquela visão limitada do cotidiano, né, que nos puxa para baixo, para termos uma visão um pouco mais elevada sobre a vida. Ou seja, a vida não é só isso aqui, a vida é muito mais. Eu tenho que ter esperança e construir o depois, porque eu vou lá na frente colher os frutos daquilo que eu plantei. E não esqueçamos que ela vem do alto. A esperança vem do alto. É Jesus que está lá desenhando a nossa estrada de luz. Às vezes a gente não enxerga, porque a gente ainda tem muita dificuldade. Às vezes a gente para na beira do caminho, emburrado, fazendo birra, chorando, querendo que as coisas sejam do nosso jeito. E tudo parece escuro, mas a estrada de luz desenhada por Jesus continua no mesmo lugar, para cada um de nós. Jesus, na condição de mestre divino, ele sabe que nós somos aprendizes. Ele sabe, ele não nos julga. Quando a gente empaca no meio do caminho, ele não vai lá com uma varinha para castigar a gente. Não, ele dá a mão. Ele sabe que somos aprendizes. Ele diz, olha, meu filho, a estrada está aqui. Volta para cá. Te dá mais uma chance. Recomeça. Tira o orgulho do caminho, porque todo mundo erra. Vamos recomeçar do zero. Dá os mesmos passos de novo. Ele está ali. Todo o tempo dizendo isso para a gente. Ele sabe que os erros são próprios da nossa escola evolutiva. Né? E é por isso mesmo que a esperança é o cântico sublime do Evangelho de Jesus. Aquele que a gente tem acesso, mesmo quando ainda somos tão difíceis de compreender as lições mais complexas. Aí vem a desesperança coletiva, né? Chora Brasil. Chora Brasil. Tem hora que a gente não sabe para onde correr. Né? Como pode um país se desenvolver com base na cultura da transgressão? Tudo se faz de uma forma transgressora. Tudo é mais fácil da forma errada. Né? Ideias e atitudes que não respeitam a ética, elas vão gerando na gente um sentimento de impotência. A gente vê cada coisa, a gente vai se sentindo pequenininho, mas o que eu posso fazer, meu Deus? Interesse pessoal acima do interesse coletivo e das leis. Gera o quê? Sentimento de impunidade. A corrupção, ela envenena as entranhas da sociedade e provoca lentamente a destruição da esperança. Esse é um quadro coletivo
que influencia muito nos nossos comportamentos. Mas olha só, a gente não está aqui por acaso, não. Passando por tudo isso. A próxima sementeira da árvore do Evangelho seria o coração do mundo. Um dos primeiros livros psicografados por Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, revela que Jesus planejou, desde a antiguidade, transferir a árvore do Evangelho para uma nova pátria que ainda nem estava desenhada no mapa. Brasil. Aí a gente vai ficar pensando aqui, mas será que Jesus fez isso mesmo? E o que a gente está fazendo com esse país, meu Deus? Será? Olha, essa obra é tão importante nos dias de hoje que eu até recomendaria que quem ainda não leu, lesse, e quem já leu, voltasse a ler com outro olhar. Jesus transportou a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil. Fomos nós, os escolhidos, não por privilégio, mas por missão. Nós não somos melhores do que nenhum povo do mundo para sermos escolhidos para trabalhar o Evangelho de Jesus. Missão. Foi-nos confiada a tarefa de aprender, vivenciar e espalhar os ensinamentos de Jesus, a partir da revelação do Espírito de verdade. Olha que tarefa gigantesca. E aí, como é que foi feito isso? Foi assim, do nada? Vamos escolher ali um local lá na América do Sul. Foi um trabalho árduo, gente. Tudo foi preparado com muito zelo. Olha, uma grande equipe espiritual cuidou da nossa terra desde a formação geográfica. O Brasil se assemelha a um coração. O desenho do Brasil, ele lembra um coração. Cuidou também da estrutura dessa região. Aqui não temos as grandes catástrofes que o mundo todo enfrenta. Ciclones, furacões, às vezes eu fico pensando até que eles desviam, sabe? Que é impressionante, né? Eles vão para lá, para a América Central, América do Norte, tsunami na Ásia. A gente tem aqui uns temporais, tem alguns problemas sim, mas nada semelhante às grandes tragédias que esses países enfrentam. A gente não tem maremoto, nada disso. A espiritualidade cuidou também da formação do nosso povo. Olha que coisa curiosa. Nós não viemos de um povo não descendemos de um povo orgulhoso, imperialista, que ocupou o país com sentimento de superioridade. Nós somos, sabe o quê? Uma mistura de 3 raças muito sofridas. Os portugueses que vieram para cá não foram. Os primeiros portugueses que vieram para cá não foram os senhores de terras, os nobres. Foram os degredados. Quem lembra das aulas de história? Os degredados. Não serviam mais para Portugal, manda lá para o Brasil. Os negros que vieram para o Brasil foram escravizados. Sofreram e ainda sofrem. Os índios foram escravizados, dominados, sofreram terrivelmente. A nossa formação populacional é composta de 3 raças sofridas. Por que isso? Porque nós precisávamos desenvolver a humildade, o acolhimento, sermos um povo acolhedor, que aprendêssemos a lidar com a adversidade, a vencer as dificuldades. É essa a base da formação do povo brasileiro.
Então, esses 3 exemplos, eu não vou me aprofundar no livro, porque a gente vai fazer uma outra palestra só sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso aqui eu só estou dizendo para vocês que não é à toa que nós viemos para cá, não. Tá? Então, se a gente quer mudar a cultura da transgressão no nosso país, a gente precisa trilhar o caminho, primeiro, da transformação interior. Porque é muito, muito comum e muito fácil o brasileiro que vai para a passeata cobrar, né? Cobrar mudanças, cobrar rigor no cumprimento das leis, ética. Quando ele volta para a vida privada dele, ele estaciona na vaga do deficiente, ele não paga direito, ele... É ou não é? Como é que somos nós, povo brasileiro, no nosso cotidiano? A gente dá jeitinho para tudo. A gente não quer enfrentar fila. A gente não quer esperar a vez. A gente não tem paciência com o vizinho, com o cachorro do vizinho. A gente vai morar em condomínio, briga até porque o gato pulou no muro. Então, a mudança tem que começar de cada um de nós. Essa é a primeira tarefa. Eu preciso respeitar as leis. Não corromper e nem ser corrompido. Um exercício diário. Não corromper e nem ser corrompido. Ah, mas todo mundo faz isso, se eu não fizer, eu sou bobo. Sou um bobo. Se eu não fizer, eu... Mas esse compromisso é de mim comigo e com Jesus, com o Evangelho, com a árvore que ele transplantou para cá, exigindo dos governantes que eles ajam dentro dos mais elevados padrões, dos mais elevados padrões éticos. Não é só um pouquinho, não. Não é, rouba, mas faz, então tá bom. Não, não pode roubar e tem que fazer. A gente tem que começar a ser rigoroso com nós mesmos e com os nossos governantes. Entendendo que a corrupção instalada na base da sociedade, ela precisa ser combatida tanto quanto aquela que está lá nas mais altas esferas de poder. Desde aqui, ó, no pequenininho, até lá. Incluindo o Brasil nas nossas preces diárias. Será que a gente faz isso? A gente faz prece pelos filhos, pelo marido, pela avó, pelo tio, pelos que já se foram, para todo mundo. Vamos incluir o Brasil nas nossas preces diárias. Vamos pedir pelo nosso país, pela paz, pela integridade, por nós, para que nós não fiquemos ali naquele limiar de transgredir e não transgredir todo dia, de fazer a coisa certa, de respeitar as leis. E até quando formos para as ruas, que todo mundo tem o direito de fazer seus protestos, irmos com equilíbrio, sabendo utilizar palavras construtivas, sem depredação, sem destruição do patrimônio. Essa é uma conduta que renova as esperanças coletivas. Só uma sociedade que tenha respeito às leis pode alçar a um patamar maior de desenvolvimento. Sem isso, a gente vai ficar se batendo aqui embaixo um com o outro. E enquanto a lei for cumprida por medo e não por convencimento, a população também a gente não vai conseguir modificar a cultura da transgressão. Então, não é porque eu vou ser preso, porque vão me punir. A gente tem que aprender a cumprir a lei, porque ela é boa para o convívio coletivo. Ela é boa para que a gente possa viver em harmonia, para que a gente possa viver em paz. E promover a mudança de valores, porque ela se faz com educação e se faz com cultura, mas ela se faz principalmente com a reforma íntima. Reforma íntima do ser, que a gente aprende tanto aqui, lê tanto sobre isso.
íntima, dá trabalho. Porque é muito mais fácil falar mal dos outros. É ou não é? É muito mais fácil descer a lenha no político que está lá em Brasília. Agora, olhar para dentro e dizer, poxa, mas onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou contribuindo com essa maré enorme de transgressão que o Brasil vive? Então, nós espíritas que viemos para o Brasil, reencarnamos na pátria do Evangelho, no coração do mundo, não viemos por acaso. Temos essa tarefa. E a esperança nunca morre, não, gente. A esperança não morre nunca. A crença na vida futura e na imortalidade da alma, que nós aqui aprendemos a assimilar com tanta convicção, de que a vida não termina aqui, de que o que eu planto aqui eu colho amanhã, que o país que eu estou construindo hoje eu vou reencarnar nele amanhã, portanto eu posso reencarnar num país melhor, ou eu posso reencarnar num país devassado, totalmente com a sua natureza destruída, com as suas regras, com as regras morais deterioradas. É esse país para onde eu quero voltar, mas se eu contribuir com isso, é para ele que eu vou voltar. Porque a regra da reencarnação é essa. Então, a gente precisa entender que nós, primeiro, não estamos aqui por acaso. Que ninguém vai descer do alto de uma hora para outra e salvar todo mundo e dizer, olha, agora, a partir de amanhã, o Brasil vai entrar nos eixos, porque vocês são um povo especial, e vocês são melhores do que os outros, e o Brasil vai entrar no eixo e vai estar tudo certo. Não vai acontecer isso. E não adianta também se omitir, agora também não ligo mais para nada, porque está tudo errado. Porque a tarefa não é só deles, é nossa também. Nós somos a base dessa árvore, somos as raízes dessa árvore aqui embaixo, no nosso cotidiano. Então, a gente só renova as esperanças quando a gente compreende a responsabilidade que temos com a vida coletiva e com a nossa vida pessoal, com a nossa vida familiar, com a nossa vida no nosso trabalho, no nosso local de trabalho, na nossa escola, na rua, no auxílio que prestamos, no exemplo que nos tornamos. Que as mínimas coisas não se enganem, são observadas. Um gesto, por menor que seja, você parar numa esquina, ajudar um idoso a atravessar a rua, tem centenas de pessoas ali observando aquilo. Você se torna exemplo. E não precisa nem se dar conta disso. É ser a transformação, é ser a folhinha da árvore do Evangelho para que ela realmente floresça. A nossa mensagem de hoje é esperança. Obrigada pela atenção.